onde leremos os versos 1 a 3. João capítulo 14. Versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E quero convidar a Santa Amada Igreja também à leitura no livro de Josué, capítulo 14 também, mas a partir do verso 6. Livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos a uma breve oração. Pai eterno, santo, gracioso, Deus misericordioso, Deus justo, bom, reto, nós te louvamos, Deus. Neste momento de culto, Deus, chegamos ao momento de estarmos diante da tua santa palavra, para nela meditarmos, Deus, e anelamos, ansiamos, Deus, para ouvir a tua voz, para recebermos as tuas instruções, para sermos esclarecidos, Deus, para recebermos da tua luz, para recebermos do teu bálsamo, da tua unção, ó Deus, que nos cura as feridas, que nos dirige os passos, Deus, que nos conforta a alma, que nos traz paz e segurança, que firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Para tanto, Deus, é necessário, Senhor, que teu Santo Espírito fale através de mim. Por isso, Deus, mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu rogo a ti, eu clamo a ti, Deus, que envie teu Santo Espírito, para que tudo que for falado aqui seja dirigido somente pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor nos ilumine, Deus, teu Santo Espírito nos ilumine nesta palavra já revelada. E não saia dos meus lábios nada que não proceda do Senhor, do teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Que neste momento, Senhor, eu diminua
eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. E glórias a ti. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor do tempo. O Deus que age através do tempo e que faz com que todas as coisas que sejam aparentemente boas ou aparentemente más, mas que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, não há nada que aconteça que não contribua para o bem daqueles que confiam em Deus, que foram chamados por Deus, que amam a Deus. Este Senhor do tempo, o qual vos proclamo nesta manhã, a saber, Cristo, é o Senhor que nos conduz a recebermos a nossa herança, que procede de Deus, que foi jurada por Deus, que foi manifestada pela misericórdia e pela graça de Deus na pessoa de Cristo. E este Cristo, que é o condutor de Deus para nos levar a recebermos a herança prometida, que é o Senhor do tempo, e que faz com que todas as coisas se encaixem de tal forma que seja aparentemente bom ou aparentemente mal, vai contribuir com a nossa salvação e com o nosso bem. Este mesmo Senhor nos mostra o caminho para atravessarmos o tempo até recebermos a herança prometida. E ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim. Essa palavra quer dizer: não deixe atribulações, ansiedades, desesperos, tormentos, inquietações, más notícias, rumores, boatos, maus pensamentos, más impressões, más sensações. Não deixe essas coisas perturbarem teu coração. Não se turbe o vosso coração. Tenha serenidade e paz. Crede em mim, que sou o Senhor do tempo e que tenho braços fortes e autoridade sobre todas as coisas para te conduzir à herança prometida. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, porque se essas coisas não fossem assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou te preparar lugar. E aonde você estiver, eu estarei com você. Não se turbe o vosso coração diante das adversidades da vida, pois há promessa de Deus para você, não só no porvir, mas nessa vida secular. Há promessa para você. Existem promessas para cada um de nós. E o Deus santo e verdadeiro, que jura por si mesmo, porque não há ninguém superior a ele a quem jurar, nos prometeu que Cristo nos levará seguros ao atravessarmos o tempo, como eles atravessaram um deserto, os judeus. Os hebreus atravessaram o deserto. Deus nos levará seguramente ao encontro das promessas que ele fez, porque não nos compete saber como ele realizará isso, mas aquele que fez a promessa é suficiente e poderoso para a cumprir. Então, este sermão que eu quero ministrar aos irmãos tem como objetivo a perseverança na fé. Não se turbe o vosso coração. Crede em mim. Crede em Deus, crede também em mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Somente por meio da perseverança na fé, os filhos de Deus podem alcançar a mesma vitória, o mesmo estado de espírito que Caleb conservou em si mesmo ao longo do tempo e ao longo das adversidades. Então, para que nós possamos obter bom êxito, nós devemos deixar Deus
trabalhar no tempo para nós. E a nossa relação com o tempo que pertence a Ele, e que é uma ferramenta nas mãos dele, e que Ele não abre mão do tempo. Ele age no tempo. Confiar nele, não se turbe o seu coração, e confie no Senhor do tempo. E, ao mesmo tempo, a nossa relação com o tempo é uma relação de perseverança. Por exemplo, quanto ao passado, a nossa relação com o nosso passado, com o tempo passado da nossa vida, deve ser de paz. Ninguém pode ter uma vida sem turbar o próprio coração, se não tiver paz com o seu próprio passado. Se nós tivermos sombras, fantasmas, lembranças, temores, inquietações do passado nos afrontando até hoje, nós simplesmente não temos paz. Nós temos que ter um coração não turbado, não é isso? Crer em Deus e crer em Cristo. Deus e Cristo regem o tempo. Então eu preciso necessariamente ter paz com o meu passado, entendendo de uma vez por todas que todas as coisas que aconteceram contribuíram comigo de certa forma. Perdão, nossa. Certo? Então é necessário termos paz com o nosso passado. 45 anos antes, Caleb deixou de ser abençoado por causa da incredulidade dos seus irmãos. Veja aqui o texto. Verso 17, capítulo 14 de Josué. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Mas aqueles outros que estavam comigo trouxeram temor ao povo. Alguns do povo foram influenciados por eles e se tornaram ingratos e perderam a fé e não perseveraram e levantaram a ira de Deus, acenderam a ira de Deus. E eu, no meio do povo, tive que participar de todo aquele processo, sendo que eu confiava, sendo que eu senti no coração, sendo que eu estava determinado a dizer para o povo que nós poderíamos conquistar a terra, porque Deus havia prometido, muito maior era Deus do que aqueles homens que moravam naquele lugar. Eu nunca duvidei disso, e desde o começo agi e criei e aconselhei a que vivêssemos assim. E recebi a promessa quando eu tinha 40 anos, quando eu era muito mais jovem do que eu sou hoje, que aquela terra seria minha e dos meus filhos. Mas por causa daqueles que estavam comigo, houve um tumulto tão grande. E a mão de Deus pesou tanto sobre a nação, que eu não consegui, até hoje, receber a minha herança. Agora, olha só que interessante. Caleb, ele sabia que isso tinha acontecido, mas ele não tinha sentimento de vingança com relação àqueles homens, rancor com relação àqueles homens. Ele simplesmente os chama de meus irmãos que subiram comigo. Meus irmãos que subiram comigo. Eles desesperaram o povo, mas eu continuei crendo na graça. Ou seja, eu estou em paz com isso que aconteceu. Eu vi a ação de Deus em tudo isso. Eu vi que aquela geração toda se perdeu. Somente eu e Josué, eu e você, Josué, sobrevivemos daquela geração. Porque nós fomos fiéis a Deus e perseveramos. Nós vimos a glória de Deus. Nós vimos o agir de Deus. Então, eu me compadeço até deles. Mas agora chegou a hora de ver isso. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com relação ao Deus do tempo é que nós devemos ter paz com o nosso passado.
Não há nas palavras de Caleb nenhum traço de rancor, de amargura. Antes, há uma plena compreensão e aceitação de tudo que passou. Olha, se as coisas aconteceram dessa forma, é porque tinha que ser dessa forma, para que de algum jeito essas coisas cooperassem para o meu bem. Porque a promessa de Deus é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos estudar sobre isso no dia do Senhor 1, se Deus nos permitir. Sabemos que todas as coisas vão colaborar comigo, porque eu pertenço de corpo e alma a Deus, a Cristo. Tá? Então, se as coisas aconteceram do jeito que aconteceram no nosso passado, mesmo que tenha nos derramado lágrimas profundas e dores absurdas, aquilo necessariamente tinha que ser assim, porque o Deus que nós confiamos é o Deus do tempo, é o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Então tinha que acontecer daquela forma, por alguma maneira que talvez nós não sabemos explicar. Mas seguramente, em nenhum momento, ele perdeu o controle. Ou em nenhum momento, ele teve prazer no sofrimento que nós já passamos. Em nenhum momento. Mas tudo isso nos foi útil. E nos serve como utilidade real, de ferramenta, para que nós possamos ter paz ao nosso coração, a ponto de receber a palavra de Cristo que diz: não se turbe o vosso coração. Como? Crendo em Deus e crendo em mim. Então eu não vou turbar o meu coração, não vou me inquietar mais pelas coisas que para trás ficaram. Como o apóstolo Paulo fala, deixando para trás as coisas que para trás ficaram, corro para o alvo da coroa da glória que me está proposto na cruz de Cristo. O que foi passado ficou para trás. Agora, agradeço a Deus pelo meu passado, aceito tudo o que aconteceu, porque não sei o porquê, mas tinha que ser dessa forma para que todas as coisas colaborassem com o meu bem, pois o Deus que eu confio é o Senhor do tempo. E não foi na minha vida que ele perdeu o controle de alguma coisa do meu passado. Apenas eu que não estou sabendo lidar com o meu passado. Mas agora, através da palavra de Deus, eu quero ter paz com o meu passado. Somente por meio da perseverança na fé, nós podemos alcançar esse estado de espírito com relação ao nosso passado. Isto é essencial, pois ninguém pode ser completamente feliz se não estiver em paz com o seu passado. Quem desanima e para a carreira cristã, carrega para sempre um pesar no seu coração. Então, coisas que nos inquietam, inquietavam porque eu não entendia perfeitamente Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, se chorei, glória a Deus. Se sorri, glória a Deus. Se passei por aflições, glória a Deus. Por algum motivo, todas essas coisas contribuíram e foram necessárias. Então, a minha relação com o tempo, uma vez que eu creio no Senhor do tempo, e eu creio que o Senhor do tempo não perdeu o controle sobre as coisas que acontecem na minha vida, a minha relação com o tempo é, primeira coisa, ter paz com o meu passado. Segunda coisa, ser forte no meu presente. Porque Caleb, ele já tinha 85 anos. Já haviam passado 45 anos da promessa. Já haviam passado 45 anos que ele deu uma boa palavra para o povo, que ele confiou em Deus, mas que as pessoas levaram a situação para um outro lado e ele ficou ali meio que impotente no meio daquilo tudo, certo? E viu o tempo passando e a promessa dele ficando para trás, mas ele ainda estava forte e com vigor. E ele diz aqui, ó, eis agora, verso 10, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Agora note o que ele fala, estou forte ainda, como no dia em que Moisés me preparou. Irmãos, esta força é força mental,
é força espiritual, é força emocional. Obviamente, o físico dele já não era mais tão vigoroso como quando ele tinha 40 anos. Obviamente não era, mas a mente era, o espírito era, a clareza com relação às coisas era, a inteligência era, o vigor era, e isso resulta no corpo. Eu não duvido que um homem de 85 anos, bem aparelhado emocionalmente, espiritualmente e mentalmente, possa vencer uma adversidade, até mesmo física, com alguém que seja até mais forte fisicamente que ele. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que isso possa acontecer. Se assim for o propósito de Deus, não estou falando de embate físico, né? Os irmãos estão entendendo. A força espiritual que o Senhor do tempo nos permite ter, crendo nele. Não se turbe o vosso coração. Irmãos, não é porque envelhecemos fisicamente que somos incapazes ou impotentes. Muitas pessoas, quantos relatos há de pessoas que se formaram num curso de faculdade após os 70, que começaram carreiras artísticas após os 60, até com quase 80, e pessoas, a vida ela não parou, e essas pessoas têm força. Então, quando nós olhamos para o tempo e vemos que o Senhor do tempo, ele tem poder sobre todas as coisas, e ele nos concedeu vida, não importa qual a sua idade agora. Se ele te concedeu vida até hoje, certo? Seja forte hoje. Tenha paz com tudo que já aconteceu. Tenha paz com o seu passado. E seja forte hoje para lutar pelas coisas que você precisa, que você quer, que você almeja, para você seguir em frente. Seja forte hoje. Viva. Tenha a sua vida nas mãos de Deus, fazendo o que é certo. Aos 85 anos de idade, Caleb demonstra um estado de espírito tão forte que ele mesmo deve ter impressionado Josué. Ele demonstra o mesmo ânimo, a mesma empolgação, a mesma disposição de quando ele tinha 40 anos de idade. O tempo só é capaz de derrubar alguém que se fragiliza diante do tempo. Mas alguém que reconhece o Senhor do tempo, fazendo com que todas as coisas contribuam para o seu bem, essa pessoa não enfraquece de jeito nenhum. Ora, se ontem passei alguma adversidade, tinha que ser assim, porque o meu Deus é o Senhor do tempo. E hoje, Ele pode me conceder o que eu preciso hoje. Ele pode fazer isso. E eu posso pedir a Ele, né, que abra as portas. Então, somente quem persevera, quem se mantém confiante na promessa de Deus, pode alcançar um espírito como esse. Quem desanima e para a carreira cristã, nem chega a experimentar isso. Nem chega a experimentar isso. Simplesmente não sabe. A pessoa que desiste, ela não sabe o que ela poderia ter conquistado, o que ela poderia ter adquirido. Se choramos, irmãos, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por cada lágrima. Obrigado, porque isso nos fortaleceu, isso nos fez chegar aqui fortes e estamos em paz, porque foi necessário isso, não sei porquê, mas foi necessário, porque o mesmo Senhor do tempo é que conduz todas as coisas. Com relação ao passado, paz. Com relação ao presente, força. Com relação ao futuro, confiança. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Porque eu estou trabalhando. Eu estou fazendo algo. Caleb, mesmo com 85 anos, ele demonstra uma fé inabalável. Uma fé que, quando muitos não querem mais saber de lutar, quando muitos já se entregam, quando muitos já falam, olha, sou incapaz de fazer alguma coisa, Caleb sabia que a força não vinha dele. Irmãos, a força não vem de nós. Sabe qual é a nossa força? Eu quero me referir principalmente aos que choram. Sabe qual é a nossa força? A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.
É Ele que nos fortalece. É Ele que nos dá vida. É Ele que é o Senhor do tempo. É a Ele que nós agradecemos por tudo que nós passamos. Nós temos escolhas. Nós podemos abandonar tudo e ir para debaixo da cama, ficar chorando até a última energia do nosso corpo. Como você deixa um celular lá descarregado até a última gotinha de energia lá, aí chega uma hora ele apaga de vez. Nós podemos fazer isso. Ou nós podemos, como diz, sacudir a poeira e falar: Senhor, glórias a Ti, porque se tudo que aconteceu, o Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor manifestou tudo isso serviu de apoio para mim, para alguma coisa, e hoje o Senhor pode me dar força, porque a Tua alegria é a minha força. Assim como Caleb fez. Se Caleb não procura o Josué, será que ia dar aquele monte para Caleb? Eu acredito que o Josué nem lembrava mais disso. Eu acredito, sinceramente, que o Josué nem lembrava. Quando o Caleb veio falar, né, há 45 anos atrás, o Josué falou: é mesmo. Não, é teu, vai lá. Aí cumpriu. Se fosse depender do Josué, não por mal, mas tantas coisas ali, Josué estava à frente do povo, né? Então, olha aqui, Caleb, ele demonstrou força, mas, além de tudo, confiança. Caleb pede a Josué que lhe dê o Monte Hebron, mas ele sabia que isso não seria fácil, tá? Ele e sua família iriam lá tomar posse do Monte Hermon, com espadas na mão, com espadas em punho. A luta, obviamente, seria difícil. O Caleb era um homem experimentado, né? Ele ajudou na distribuição das terras de todas as tribos, praticamente. E ele foi entrando ali, lutando para que cada tribo recebesse a sua terra, praticamente todas. E agora era a parte que concebia ele. Então ele sabia que não seria fácil, tá? Inimigos alojados num lugar alto, que era um monte. A coisa mais difícil que havia naquela época era vencer os soldados, os exércitos, ou conquistar as cidades que estavam altas. Era muito difícil, porque não havia uma tecnologia, né? E os que estavam lá em cima, eles viam facilmente os que estavam chegando. Lá de cima, era fácil de jogarem flechas, pedras, tudo que eles dispunham ali. Os que estavam embaixo tinham até um esforço físico para subir tudo aquilo lá, com armas pesadas na mão e luta e tal. Então, não era fácil. Mas Caleb estava confiante. Sabia que iria lutar, mas iria voltar vitorioso, né? Veja o verso 11. Estou forte ainda, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda, agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Eu confio que eu vou conseguir isso. A força em mim hoje. Estou em paz com tudo que aconteceu no passado. Eu sei que eu poderia já ter tido esse Monte Hebron muitos anos atrás. Mas eu estou em paz com o que eles fizeram. Teve que ser assim por algum motivo. Tá? Tenho força para ir lá. Se você que é o líder aqui, se você falar que aquela terra é minha, eu vou lá conquistar. E tenho confiança que eu vou lá com os meus filhos, vamos conquistar e vou voltar ainda. Eu tenho confiança disso. Aquilo não era uma loucura, não era um plano imprudente, porque havia promessa. E havia confiança no Senhor do tempo. E aí então, somente quem persevera na fé pode alcançar um estado de espírito tão confiante. Isto é realmente essencial, pois ninguém pode completamente ser feliz se for um pessimista, se não tiver fé, se for um incrédulo. É incompatível com a felicidade. O pessimismo e a incredulidade são incompatíveis com a felicidade. Não tem como uma pessoa pessimista e uma pessoa que não tem fé ser feliz, porque qualquer coisa vai desanimá-lo, qualquer coisa vai amedrontá-lo, qualquer coisa vai ser, falar assim, não, esse obstáculo é muito grande, eu não vou conseguir, isso não vai dar. É incompatível com a felicidade. Mas quando você entende que o seu Deus é o Senhor do tempo, você percebe que Deus faz tudo isso com alegria, porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo.
em ser galardoador. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quem desanima e para a carreira cristã não tem certeza alguma em relação ao seu futuro. Não pode ter certeza alguma. No Salmo 55, verso 22, temos essa exortação. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, confia nele. Confia no Senhor do tempo. Se quisermos experimentar a mais completa felicidade como filhos de Deus, nós precisamos perseverar na fé. Agora, por fim, irmãos, veja aqui, verso 13. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Josué, por que Josué fez isso? Porque Josué compartilhava da mesma fé. Que Josué podia olhar e falar assim, olha, Calebe, eu não vou fazer isso não, porque você já está com 85 anos e se eu fizer isso, eu estou te condenando à morte. Porque os homens daquela terra, eles eram de altíssima estatura, eram homens fortes, numa época em que não havia armamentos, era bem dizer corpo a corpo, né? Era uma dificuldade muito maior. Mas o Josué compartilhava da mesma fé e Deus estava controlando a mesma coisa, a mesma situação, né? Deus nunca perdeu o seu controle. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné. Aqui, né, passando do verso 13 para o verso 14, parece que foi tão simples, né? Mas não foi, não. Eles tiveram que subir ali, com certeza, uma luta árdua. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E essa perícope aqui, ela acaba com uma nota, que parece não muito importante, mas é extremamente importante. Que ela diz, dantes, ou seja, antes, né? O nome de Hebrom era Kiriat Arba. Por que isso é importante? Porque este Arba foi o maior homem entre os Anaquins. Os Anaquins eram os homens mais fortes que existiam, pelo menos naquela região, né? Eles eram homens de altíssima estatura, treinados em guerra, fortíssimos. E o dono do monte, a quem pertencia o monte, o Arba, era o mais forte entre eles. Então, lá vai o Calebe com 85 anos, né? Encarar o tal do Arba. E o Arba foi o maior homem entre os Anaquins. E a terra repousou da guerra. Depois que o Calebe chegou lá, conquistou a terra, repousou da terra. Ou seja, Deus é o Senhor do tempo. O Senhor Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem eu chamei, o meu propósito. Então, eu não abro mão do tempo, mas a tua relação com o tempo tenha paz no teu passado, tenha força no teu presente e tenha confiança no teu futuro.